Então vamos lá para mais um vídeo da série A Matemática da Sua Vida. Hoje nós vamos para a quarta série, o quarto ano. Estava estudando aqui e vi que é muito conteúdo. Assim, eu poderia dizer que há uma subdivisão dentro do Fundamental 1, porque a primeira, segunda e a terceira, ele está sempre repetindo, né, os mesmos conteúdos. Isso também vai ter aqui na quarta e na quinta. Mas parece que há um salto assim da terceira para a quarta do ponto de vista de abstração, sabe? Na primeira, segunda e terceira é muito no concreto, mas agora não, agora vai ter muita abstração, você vai pensar agora as operações, as propriedades das operações, as frações vão começar a aparecer com números racionais, coisas do tipo, enfim. E aí eu precisei dividir em duas partes para não ficar muito comprido. Então essa primeira parte vai ser mais a parte de aritmética, de álgebra, e depois a gente faz a parte específica de geometria, beleza? Então vamos lá. Vamos manter o mesmo padrão do outro, do anterior, no qual eu fazia considerações daquilo que era novo. Se já viu, eu só chamo a atenção do que tem de novo, e se vou ver depois na quinta série, eu não toco muito para também a gente conseguir equilibrar. Então, começa com os números naturais, tá lá desde a primeira série, tá vendo? Só que agora, ele fala, ó, partindo do zero e acrescentando sempre uma unidade, temos a sequência dos números naturais, que é infinita. Então, aquela coisa da abstração que eu falei, agora sim, o aluno na quarta série ele tem contato com essa noção de infinito. Pô, o que é isso? Você pode ficar contando e você nunca vai conseguir chegar no último número. Então, fala também da noção de antecessor e de sucessor, já coloca o símbolozinho, essa notação, enfim, a quarta série. Números ordinais, ele vai até o centésimo. Na terceira série foi até o 30º, lembra? Aí os algarismos romanos, números romanos, a gente já deu uma discutida lá, mas aqui ele vê com mais clareza, aí do 1 até o 3000, o que importa, né? Não tem aí 20, 21, 22, só é pegar e ficar juntando. Aí aqui ele chama a atenção, lá atrás a gente falou, eu posso juntar até 3, como eu verifico aqui, tá vendo? M é 3000. Não posso fazer M, 4M para dar 4000, não pode. Tá? E ali no 4 tem o V, que representa 5, e o I na frente, que representa 1. Então a esquerda subtrai. A gente já tinha discutido isso na terceira, mas aí ele chama a atenção que essa estrutura só funciona para as letras I, X e C, beleza? Então, se tiver à direita, soma, se tiver à esquerda, subtrai. Então, o 45, por exemplo, eu devo representá-lo assim, XL, porque o X à esquerda do L, que vale 50, vai dar o total de 40, com o V, que vale 5, 45. Eu não posso pegar o 50, logo o L, e botar o V, que vale 5 à esquerda, para fazer 50 menos 5, 45. Isso não pode. Beleza? Então, 173, por exemplo, 100 mais 70 mais 3, C de 100, LXX, o 70, né? 50 mais 20 e o 3. E qual é o valor aí desse MCMX, C1, CIX? Comenta aí. Nesse vocês vão ver como as coisas já começam a ficar mais pragmáticas, já não é tão imediato assim. Aí a gente vai ter bastante interação aí. E aí você que está acompanhando de fato, tenta ir comentando aí para a gente ir construindo aí, consolidando, tá bom? O conhecimento aí. Eu já vou ter coisas novas, então já vou passar a dar mais exemplos, até por isso que eu dividi. Vamos tentar fazer um pouco mais lento agora, para não só observar, mas também ter alguma coisa, ter um impacto de fato na aprendizagem. Então, sistema de numeração decimal. Aqui já entra a ideia de ordem e classe. Então, a primeira ordem, unidade, segunda, dezena, terceira, centena. E aí, a cada 3 ordens, a gente forma uma classe. Eu tenho a classe das unidades. Dentro da classe das unidades, eu tenho a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Eu tenho a classe dos milhares. Na classe dos milhares, eu tenho a ordem da unidade de milhar, tenho a ordem da dezena de milhar e eu tenho a ordem da centena de milhar. E tenho a terceira classe, que são as classes dos milhões. Aí eu tenho a ordem unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Beleza?
operações elementares. Aí aqui já começa uma pegada um pouco mais estudando as operações em si e não aquela coisa prática de eu tinha 3 animaizinhos, comprei mais 2 ou procriaram, aí apareceu mais 2, quanto tem? Só de servir o prático. Não, agora a gente já começa a aparecer um pouco mais com álgebra aí, a gente já começa a ver essas propriedades, enfim, o que tem de interessante nessas operações. E a primeira delas que a gente faz é a adição. A soma de 2 números naturais é sempre o número natural, a propriedade do fechamento. Essas coisas depois soa tão natural, né, que você fala, como não ser? Mas é porque a gente foi construindo aos poucos. Tem também a comutativa, de trocar a ordem, a gente já discutiu isso. Associativo, eu observo que eu só consigo operar 2 números por vez. Se tiver um monte, eu tenho que ir fazendo, se tiver 3, por exemplo, eu tenho que fazer 2 para obter um valor, para pegar esse valor e fazer com o terceiro. Eu não consigo fazer conta com 3 ao mesmo tempo, mais de 2. Então, essa propriedade é importante para isso. E aqui a gente tem o primeiro contato com o elemento neutro. Somar 0 não muda o número. Então, ele é um elemento neutro na operação soma ou adição. A multiplicação. Lembra como é que nós construímos a multiplicação? A multiplicação a gente fez assim, eu tenho 4 cavalinhos de brinquedo lá, tenho 4 vaquinhas e tenho 4 cachorrinhos. Então, quantos animaizinhos eu tenho? 4 mais 4 mais 4, 12. Ou seja, em vez de eu pensar 4 mais 4 mais 4, eu tenho 3 vezes o 4. 3 grupinhos de 4. Aí eu fazia a multiplicação assim. Então, nesse sentido, bem prático mesmo, fazer 4 cavalos, 4 vaquinhas e 4 cachorros é diferente de fazer 3 cavalos, 3 vaquinhas, 3 cachorros e 3 gatos. Muito embora a quantidade de animal seja a mesma. 4 vezes 3, 12 e 3 vezes 4, 12. Mas pensando aí na sua construção, ficou diferente. Mas agora a gente já começa a abstrair. E aí eu já sei que é comutativo, já até discutimos isso na terceira série. Então ficar preocupado em multiplicando e multiplicador já não faz mais sentido. Aí eu já troco isso e já passo a chamar de fatores, porque eu sei que a ordem não altera o produto. As propriedades também é fechado, produto de natural é natural, associativa. Se eu tenho 3, eu posso pegar 2 e somar com o terceiro, ou deixar o primeiro esperando e operar com os 2 últimos. Enfim, não altera a ordem. Falei somar aí, mas é multiplicar. E comutativo, trocar a ordem também não altera. E o elemento neutro aqui, só que não é o 0. Se eu multiplicar por 0, zera tudo. O elemento neutro aqui da multiplicação é o 1. Se eu pegar um número qualquer e multiplicar por 1, não altera esse número. Aí nós temos expressões numéricas. Agora a gente já tem essas operações aí. Aí pode fazer uma expressão numérica. O que é uma expressão numérica? É operar vários números de vez com várias operações. Tem números e operações com esses números, isso é uma expressão numérica. Se tivesse letra, seria a expressão algébrica. Então, primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Não tem prioridade em relação à multiplicação e divisão e adição e subtração, tá bom? Só tem um em relação ao outro. Se eu tiver multiplicação e adição, a multiplicação é antes. Mas se eu tiver multiplicação e divisão, eles têm o mesmo peso. Aí essa fala, a última sentença aí que é importante, obedecendo a ordem que aparece, beleza? Então olha o exemplo, eu fiz a multiplicação que é primeiro, tá? É antes da adição e subtração, só que quando eu tinha só adição e subtração, o que eu fiz primeiro? Eu fiz o que estava à esquerda, o que apareceu primeiro, tá? Então a gente aprende isso aqui e depois vê coisinhas na internet que fica, será que é pegadinha ou não? Que a gente fica meio sem entender, né? Fica fazendo confusão à toa. Teve aí um tempo atrás uma postagem parecida com essa, só que eu acho que era 8, 2 e 4. Aí, quando você dividia primeiro, dava 1, quando fazia a multiplicação primeiro, dava 16, alguma coisa assim. Mas aí, 30 dividido por 5 vezes 2. Não tem parêntese ainda para organizar. Então, o que eu faço? Multiplicação e divisão têm o mesmo peso. Pelo slide anterior, o que eu tenho que fazer? Obedecer a ordem que aparece. Então, é 30 dividido por 5, que eu botei o parêntese aqui, né? Aí dá 6, aí depois você multiplica com 2, que dá 12. Se você quisesse fazer 30, deixa ele parado, faz os 5 vezes 2, que dá 10, e depois divide para dar 3, isso é errado. Por quê?
pelo que a gente viu ali atrás, você tem que, quando você está com operações que tenham o mesmo peso, né, não tem prioridade em relação a uma outra, você faz o que aparece primeiro. E, gente, deu uma interrompida aqui, porque ficou muito grande. Então, nós teremos 3 partes. Tá bom? Agora é só praticar.